Transmissão Paulista divulgou seus resultados referente ao terceiro trimestre de 2023. Vamos acompanhar os principais destaques do resultado da companhia e também essa questão da Eletrobras, que está querendo já vender a participação que ela tem na Transmissão Paulista nos próximos dias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do canal Você em Ação, compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar aqui pelos destaques financeiros do terceiro trimestre. Então, o lucro líquido surpreendeu o mercado, chegando a 474 milhões, crescendo 22%. O EBITDA também avançou, 876 milhões de reais, crescendo 17%. A dívida líquida chegou a 7 bilhões 721 milhões de reais, teve um crescimento de 6,3%. No decorrer do vídeo, nós vamos acompanhar um pouco mais desse detalhamento da dívida líquida. O CAPEX chegou a 528 milhões no terceiro trimestre, crescendo 12%. CAPEX que é o investimento que a empresa faz na parte da operação dela. E o PMSO, que são as despesas com pessoal, material, serviços e outros, chegou a 183 milhões, crescendo 16%. Dia 31 de outubro, amanhã, terça-feira, a companhia às 10 da manhã, horário de Brasília, vai divulgar aí a teleconferência falando mais dos resultados. Mas realmente foi muito surpreendente os resultados da Transmissão Paulista, que bateu aí todas as expectativas que o mercado tinha da companhia. Saindo dos destaques financeiros, vamos para a receita operacional. Então, a receita de uso da rede cresceu, chegou a 1 bilhão 239 milhões de reais, contra 1 bilhão e 95 milhões no mesmo período do ano passado, crescendo 13,1%. Quando nós olhamos para os primeiros 9 meses de 2023, a receita de uso da rede chegou a 3 bilhões 281 milhões, crescendo 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. O RBSE também teve um incremento muito interessante na parte da receita, chegou a 646 milhões de reais, crescendo 53% no mesmo período do ano passado, quando nós comparamos. Nos primeiros 9 meses de 2023, o RBSE cresceu 39%, chegando a 1 bilhão 483 milhões. Então, a receita de uso da rede crescendo forte, o RBSE, que é um implemento também de receita, crescendo forte, garantiram aí bons resultados por parte da receita da companhia. A receita bruta chegou então a 1 bilhão 251 milhões, crescendo 13%, e a receita líquida chegou a 1 bilhão e 92 milhões, crescendo 18%. Saindo aqui da receita, vamos para os indicadores regulatórios, o consolidado. Quando nós olhamos para a receita líquida, nós acompanhamos 1 bilhão e 92, cresceu 18%. As despesas aqui chegaram a 183 milhões, teve um crescimento, mas as despesas estão sob controle. Quando nós olhamos para o EBITDA, também cresceu 17%. A margem EBITDA ficou na casa de 80%, a margem EBITDA muito interessante. O lucro líquido avançou forte, 22%, chegando a 474 milhões de reais, e a margem também líquida cresceu aí um ponto percentual a 43,4%. O ROI também cresceu, chegou a 16%, crescendo 7,3 pontos percentuais, e a dívida líquida cresceu 6%, com base aí nos investimentos que a companhia pretende fazer. Quando nós olhamos para o CAPEX, também no trimestre chegou a 12% aí de investimentos. Saindo aqui dos dados, vamos para o custo, né? Custo e despesas é muito importante você analisar em todas as empresas que você investe. Lembrando que o nosso conteúdo não tem nenhum caráter de indicação de compra, nem de venda das ações, mas para você ficar interagir e também entender um pouco mais do cenário aí das companhias. Importante, quando você investe em empresas da Bolsa de Valores, você sempre focar e procurar boas empresas, assim como a Transmissão Paulista. Nesse primeiro momento, a empresa ela não está distribuindo grandes dividendos, mas ela está fazendo de tudo para fazer a parte de crescimento dela, expansão dos ativos, para que no futuro realmente possa ter aí maiores dividendos. Quando nós olhamos aqui para a parte do custo e da despesa, teve um crescimento
na parte de pessoal, materiais, serviços e outros, todas as linhas tiveram crescimento, e também agora os leilões que a Transmissão Paulista ganhou recentemente, devemos ter um pouco mais de custo, principalmente na questão aí, da parte da operação, mas isso é um reflexo realmente do crescimento, da expansão da companhia. E o total chegou a 351 milhões, quando nós olhamos para os custos e também as despesas, crescendo 10% no trimestre. Saindo aqui um pouco da parte dos custos e da despesa, vamos para a questão da dívida. Então, cronograma aqui de amortização da dívida bruta, nós temos aqui um destaque de 2027 a 2021, ou melhor, de 2027 a 2031, a companhia vai ter uma amortização de cerca de 3,6 bilhões de reais. Então, tem também aqui 2024 com 2 bilhões e 128, então são anos aí de atenção na questão da dívida. Conforme os lucros forem aumentando, a dívida tende a ficar mais amortizada. Então, nesse primeiro momento, olhando para esse cenário aqui, eu não vejo a Transmissão Paulista divulgando grandes dividendos e nem dividendos extraordinários. Ela pode sim fazer a distribuição e anúncio de dividendos de forma ali recorrente, mas nada de muito excepcional, justamente porque a dívida está um pouco elevada, e essa dívida da Transmissão Paulista, ela é exclusivamente aí, a maior parte dela focada em investimentos. Então você vai colher os frutos daqui a um período. Então você tem que entender como investidor qual que é o momento da companhia. Quando nós olhamos aqui para a parte da contratação da dívida e também a indexação, o detalhe que chama a atenção: as debêntures, que ela fez algumas emissões também recentes, elas estão atreladas ao IPCA, que é a inflação, e também ao CDI, que é a taxa de juros. Então, se a gente pegar aqui 50% e quase 51%, está atrelado ao IPCA, que é a inflação, e 27% aqui a taxa de juros, ao CDI. Então, você pega aí cerca de 74% hoje da contratação da dívida está indexada nesses dois indicadores, inflação e CDI. Então, o cenário ideal aqui para que a dívida dela fique mais controlada, mais estabilizada, é um controle da inflação. Então, fique atento aos anúncios de inflação prévias do IPCA, etc. E também a queda da taxa de juros no médio e longo prazo vão favorecer realmente um controle maior da dívida da Transmissão Paulista. Saindo aqui da dívida, vamos para a composição acionária. Então, tivemos uma notícia interessante nos últimos dias, e hoje a Eletrobras aí divulgou realmente a intenção de fazer a venda da sua participação na Transmissão Paulista. Então, se a gente pegar aqui o total de ações ordinárias e também as ações preferenciais que a Eletrobras tem da Transmissão Paulista, dá um total de 35% de participação, 35,74% de participação. Então ela pretende fazer aí um follow-on, uma oferta, vendendo a sua participação na Transmissão Paulista. Então hoje teve essa notícia que a Eletrobras pretende fazer esse follow-on aqui. Ela esperou até a divulgação dos resultados da Transmissão Paulista para tomar essa decisão. Então ela pretende fazer realmente uma emissão de follow-on para fazer a venda da sua participação na Transmissão Paulista. É uma estratégia da Eletrobras de realmente fazer aí uma readequação no seu portfólio de ativos, porém eu vejo que pode ser uma decisão muito precipitada, justamente porque você viu que os resultados da Transmissão Paulista vêm apresentando bons números, não só no terceiro tri, mas também no segundo trimestre teve bons resultados. Então, eu, na minha análise, vejo que a Eletrobras está se precipitando em vender essa participação, porque ela vai acabar tendo realmente um montante de valor de imediato pela participação na venda, porém, quando nós olhamos para o médio e longo prazo, ela vai perder um pouco mais de receita. Mas é uma estratégia da Eletrobras aí na questão de ativos dela, de deixar a operação um pouco mais enxuta, mas eu vejo que vai ser uma perda para a Eletrobras no longo prazo. Então, a Eletrobras esperou a divulgação aqui dos resultados do terceiro tri da TRPL4 para tomar essa decisão. Então a ideia, segundo as fontes, aí é lançar a operação após os resultados da Transmissão Paulista, que estavam marcados para hoje. Então a Transmissão Paulista já divulgou os resultados, e nos próximos dias devemos ter então essa decisão da Eletrobras em fazer as vendas da sua participação. Então, segundo fontes também, os bancos ou coordenadores desse follow-on já estariam definidos, seriam o Banco City, Banco Itaú, Santander e Safra. Então vamos aguardar nos próximos dias realmente se vai ter essa decisão da Eletrobras em vender a sua participação.
Quando nós olhamos aqui para o valor hoje da TRPL4, que são as ações preferenciais, ela está cotada hoje a R$ 21,73. Então, nos últimos 12 meses está caindo cerca de 6%, PL está na casa de 6%, PVP está barato, está abaixo de 1, indicando que está atrativo com base nesse indicador para você fazer investimento, e o dividend yield na casa aí de 4,8%. Então, esse seria hoje a cotação da Transmissão Paulista, TRPL4. Quando nós olhamos aqui para os indicadores de fundamentos da TRPL4, nós vemos que hoje o preço sobre o valor patrimonial da companhia ficaria na casa de R$ 27,28. Então, pelo valor de patrimônio hoje que a Transmissão Paulista tem, o valor justo dela seria de R$ 27,28. Quando nós olhamos aqui para a linha, ela tá na média, então a média aqui na casa de R$ 25, R$ 27 reais, teve alguns valores maiores aqui em 2016, 2017, 2018, mas ela está na casa hoje de R$ 27,28. Então, na minha análise, a Eletrobras ela deve fixar o valor aí da sua venda ou da oferta que ela pretende fazer próximo do valor patrimonial, porque não faz muito sentido você vender uma companhia de valor, um ativo de valor, que é a Transmissão Paulista, com um preço muito abaixo do seu valor patrimonial. Então, se a cotação está 21 e o valor justo pelo patrimônio é 27, nada mais justo do que uma oferta próxima dos R$ 27 reais, e é assim que eu espero, caso realmente tenha essa oferta da Eletrobras nas vendas da sua participação da TRPL4. Então, falamos um pouco mais hoje sobre os resultados da Transmissão Paulista. Foram bons resultados, que realmente pegou o mercado de surpresa, uma surpresa positiva, aí batendo as expectativas não só na receita, mas também no lucro líquido. E tem essa questão aí da Eletrobras, que pretende vender a sua participação na Transmissão Paulista. Vamos acompanhar nos próximos dias realmente essas notícias e a fixação aí do preço do follow-on por parte da Eletrobras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do canal Você em Ação, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!